A bandeira verde é a nova cor dos positivistas da burocracia oligárquica. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Na cidade de Brasília, que é a capital do socialistão brasileiro, o governo distrital aderiu à demagogia ambientalmente correta e proibiu a distribuição de sacolas de plástico em lojas e supermercados. Numa canetada mágica do faraó, que insiste em ser uma múmia anacrônica dessa estrutura piramidal imbecil chamada Estado, doravante está proibido doar ou vender sacos de plástico. Somente podem ser vendidas as sacolas feitas com material biodegradável ou biocompostável, isto é, que demoram menos tempo para se decompor. Pera um pouquinho. Demora menos quanto? Para começo de conversa, o tempo geológico da Terra insere-se numa escala dos bilhões de anos, enquanto o tempo antropológico da nossa civilização está na escala de séculos, ou 100 anos. Uma sacola demorar 150 ou 100 anos para se degradar é geologicamente o mesmo que zero de diferença. Só para você ter uma ideia dessa diferença de escalas, a partir de diversas análises de gás carbônico congelado em geleiras, camadas de formação do solo, isótopos de carbono 14 e vários outros métodos, foi possível estimar que a Terra tem entre 4,54 bilhões de anos. Se fosse possível comprimir toda a idade do planeta em um único ano, ou seja, 365 dias, adivinha em que mês, dia e hora a espécie humana surgiu? O ser humano surgiu no mês de dezembro. Que dia? No dia 31. Que horas? Às 23 horas e 59 minutos. E em qual segundo? Aos 58 segundos. Agora tente se lembrar do seu Réveillon de 31 de dezembro de 2021. Você se recorda da última coceira de 2 segundos que você teve antes de virar o ano? Porque é isso que nossa espécie é aqui na Terra. Uma mera coceira temporária. As forças geológicas em curso são absolutamente superiores aos seus sentimentalismos ambientais. Sabe-se lá qual será a próxima espécie inteligente deste planeta. A seleção natural é uma lei imparável. Para a natureza não existe uma linha divisória entre natural e artificial. Tudo aqui veio da natureza e, quem sabe, o próximo estágio evolutivo não será o homem se integrar a máquinas e nos tornarmos uma nova espécie transhumana. Mas tudo bem, o político finge estar preocupado com as tartaruguinhas marinhas. Então, no Rio de Janeiro, o parasita público com complexo de Deus proibiu canudos de plástico. As empresas arcaram com o custo de fabricar os desagradáveis canudos de papel. Ah, que gastura! Porém, como manter a asepsia do canudo de papel? Simples, eles passam a vir envoltos em plástico. Brilhante, não? Pois bem, segunda-feira fui ao mercado para fazer minhas compras habituais. No caixa, a surpresa, Papai Estado proibiu o uso de sacolas malvadonas que agridem a mamãe natureza. No lugar, eu poderia comprar sacolas de plástico verdes com a estampa daquele triângulo de reciclagem, a 10 centavos cada. Quantas você quer? Comprei 10 sacolas. Sacolas verdes. Agora sim as tartaruguinhas vão se sentir bem. Eu as imagino lá na imensidão do oceano, conversando umas com as outras. Olha, amiga, essa sacola verde se degrada com apenas 100 anos. A outra demorava 150 anos. É mesmo, amiga? E elas são tão verdinhas, né? Combinam com o fitoplâncton e com o meu casco. Ah, como as tartarugas devem estar se sentindo em casa ao redor de um monte de saco verde, não é mesmo, Papai Estado? Como eu tinha poucas sacolas, a moça que me ajudou a empacotar minhas compras acabou amontoando muitos produtos de uma vez. E embora as sacolas fossem reforçadas, não tardou que algumas delas acabassem se rasgando. Portanto, eu já não poderei reaproveitar essas 10 sacolas amiguinhas do meio ambiente. Vou ter que jogá-las fora. Se fossem os sacos plásticos brancos de antes, eu os teria reaproveitado para o lixo do banheiro e da cozinha, ou para transportar roupas, para levar vasilhames, e por aí vai. Mas não. Como diriam as ovelhas da nova revolução dos bichos, saco verde bom, saco branco mau. Saco verde bom, saco branco mau. Em uníssono. Sacolas reforçadas. Em casa eu pesei uma sacola verde dessas. Deu 5 gramas. As sacolas antigas eram de 4 gramas. 1 grama a mais significa que a cada 4 sacolas ecológicas, entre muitas aspas, é como se eu tivesse uma sacola branca normal a mais.
Então, que redução ambientalmente amigável foi essa? Para inglês ver, diria minha mãe. A sacola reforçada, reutilizável, agora custa 10 centavos cada. Esses 10 centavos devem pagar o 1 grama extra de material plástico delas. Você compra menos sacolas e coloca mais produtos dentro dela. O que ocorre então? As sacolas rasgam. Cheguei em casa com menos sacolas viáveis para serem reutilizadas como sacos de lixo. Ou seja, terei que comprar mais sacolas para essa finalidade. Então, que reutilizável é esse? Agora eu tenho que comprar mais sacolas, ou seja, mais plástico. Espero que as tartarugas marinhas não se importem com os novos sacos de lixo azul que comprei para substituir os sacos plásticos brancos de supermercado que eu usava para o lixo. Filosoficamente falando, o plástico continua existindo na natureza, porque ele já foi produzido a partir dos derivados do petróleo. Ele apenas está sendo beneficiado de uma indústria para outra. Em vez de ser sacola de plástico branca, agora mais leve e em maior quantidade, ele será sacola verde mais densa, mas em menor quantidade. Porém, a massa de plástico permanece a mesma. Além disso, para a natureza, no seu tempo geológico impossível de ser compreendido pelo cérebro humano, o plástico é apenas a mesma substância material que sempre existiu nela e que apenas mudou de forma. A massa do planeta se mantém praticamente inalterada. As únicas forças capazes de reciclar de modo significativo são as geológicas. Intemperismo, ciclagem de nutrientes, movimentos tectônicos, mudanças no eixo da Terra, trocas de calor, erupções vulcânicas, entre várias outras. Mais de 90% de todos os seres vivos que já existiram desapareceram antes mesmo de a espécie humana surgir. Quem matou esse tanto de bicho e planta? Ah, foi a natureza, né? Essa mamãe assassina. É uma presunção muito bizonha achar que podemos destruir os oceanos. Será que nos esquecemos que mais de 70% do planeta é água? Parece que não compreendemos a extensão dos mares, da imensidão profunda azul, o mistério das fendas abissais. Novas espécies marítimas são descobertas com certa frequência. O famoso biólogo Thomas Huxley, avô do escritor Aldous Huxley, disse certa vez ao Parlamento Britânico, o qual já iniciava as discussões ambientais, que era impossível para a espécie humana exaurir os oceanos, pois o poder de regeneração era simplesmente grande demais. Daí no sábado fui a uma feira. Comprei castanhas do Pará. A moça da tenda colocou a mercadoria numa, adivinhe só, sacola plástica branca. Nada mais agorista do que isso. O pequeno comércio está cagando e andando para a imposição dos parasitas públicos. Entretanto, as grandes redes de supermercado ficam reféns dos burocratas fiscais. Assim, a propriedade privada do supermercado passa a ser constantemente violada por decretos executivos. Agora vocês são obrigados a aceitar animais dentro. Agora vocês têm que exigir máscara na cara do povo. Agora vocês não podem dar sacolas de plástico. Em contrapartida, os pequenos comércios, os feirantes, não têm como cumprir essa imposição dos sanguessugas. Sairia caro demais e a massa de plástico não deixaria de existir. Para resolver esses problemas ambientais do oceano, há duas vertentes anarcocapitalistas. Primeira, privatização de áreas do oceano com vistas ao proprietário lucrar com os serviços ambientais prestados pelo mar. Daí seria o caso de uma rede multidisciplinar de oceanógrafos, biólogos e economistas tentar fazer alguma valoração econômica de como tais serviços fazem toda a cadeia produtiva lucrar. Segunda, tecnologia de reciclagem, despoluição e substituição de materiais. Nada disso terá que vir de um verme que depende de votos de uma massa gadosa e ignorante. Governos só atrapalham. Mesmo quando a máquina estatal se movimenta para ajudar a sociedade, o incentivo dela é primeiro alimentar a si mesma ao custo de mais impostos e dívidas. À primeira passada de olho, as regulações e controles de preços exigidos pelos governantes podem parecer benéficas para os governados, mas o que não se enxerga é que, no longo prazo, esses autoritarismos não apenas deixam de alcançar os objetivos a que se propuseram, como também dão prejuízo à sociedade. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Rods, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!